senti o desejo de compartilhar com os irmãos, que o Senhor colocou nítido no meu coração, que no início da igreja, na igreja primitiva, alguns princípios, alguns ensinamentos precisam ser retomados para a nossa vida pessoal, para a nossa família e para as nossas igrejas. E foi aí que me clareou porque eu estava sendo levado a compartilhar alguns estudos diários. Então eu quero fazer aqui uma retomada, né? Uma revisão. Eu brinco com meus alunos em aula, eu pego um pedacinho do quadro e coloco assim, cantinho da revisão. Então eu quero retomar bem rápido com você aquilo que nós vimos nos últimos encontros, domingo pela manhã. Nós começamos no capítulo 2, falando do significado do Pentecoste como manifestação pública de tudo aquilo que tinha acontecido na Páscoa, na morte de Jesus e tudo anteriormente, né? Então, o primeiro ponto que foi trabalhado foi Atos 2, com a descida, né, do Espírito Santo lá, aqueles 120 homens estavam reunidos orando e logo após acontece uma manifestação pública, né? Todos começam a saber do que estava acontecendo. Depois nós tratamos nesse mesmo dia sobre o que isso trouxe um impulso. Existe algo que impulsiona, né? Porque logo após tem a primeira pregação de Pedro para explicar, né, todos o que estava acontecendo, e tem o anúncio, né? Existe um anúncio dentro de um entendimento, de uma harmonia por causa da presença do Espírito. E depois eu falei um pouquinho do início dos milagres e o início da perseguição. Então, foi isso que nós vimos no primeiro dia. No outro dia, nós vimos no capítulo 4 já, eu falei um pouquinho sobre o estabelecimento para a igreja que nascia, sobre a santidade social. Isso é verdade. E aí trabalhei a questão de que, no capítulo 4, né, fica bem claro, aquilo que estava chegando para a igreja em termos materiais, alimentos, dinheiro, era colocado à disposição daqueles que precisavam, né? E nesse sentido que a gente caminhou. E depois falei um pouquinho sobre o episódio de Ananias e Safira, para falar um pouquinho sobre verdade. E hoje eu quero falar com os irmãos. Ontem estava dando uma revisada. Para hoje eu quero conversar um pouquinho sobre Atos, sobre os primeiros versículos do capítulo 6 de Atos, ok? E alguns princípios que são estabelecidos para a igreja naquele momento. Irmãos, não sai do meu coração que no início da igreja o Senhor foi estabelecendo o caminho para a igreja trilhar. E por vezes nós perdemos o trilho, nós saímos desse trilho. E aqui eu não estou falando de uma igreja ou outra, de uma pessoa ou outra, estou falando de uma forma bem geral. Por vezes nós saímos desse trilho individualmente, como igreja do Senhor, corpo de Cristo, às vezes como a igreja no sentido organizacional. Mas para mim, aqui fica claro que nesse início, e ainda estou no capítulo 6 considerando o início, nesse início Deus estabelece e começa a estabelecer desde o capítulo 2 um caminho para a igreja seguir. E no capítulo 6 acontecem duas coisas muito emblemáticas que nos sinalizam que isso são dois pontos que não podem faltar na igreja de Cristo. E aqui, quando eu digo igreja, né, vou fazer um recorte aqui para que eu não estou falando igreja, nós, ao longo dos séculos, né, nos organizamos, não é aula de história da igreja, né, mas nós, a partir, especialmente do segundo século, com os pais da igreja, depois já os concílios no terceiro século, nós fomos nos organizando como igreja.
como igreja, quando eu digo como algo estrutural e organizacional. Então, quando eu disser igreja, é a forma que nós vivemos igreja hoje. No capítulo 6, está escrito assim: naqueles dias, lembrando que o capítulo 5 termina, e eu li no último estudo final até o 42 do capítulo 5, falando sobre o parecer de Gamaliel sobre quem estava sendo perseguido, né? No capítulo 6 começa assim: naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas dos helenistas, estavam sendo esquecidas na distribuição diária. O que começa a acontecer logo no início, quando o cristianismo, né, nesse sentido, quando as pessoas começam a se converter, o que começa a acontecer? Nós temos aqui já de cara dois grupos, vou colocar dessa forma: os hebreus e os helenistas. Quem são os helenistas? Os helenistas são aqueles de fala grega, que aceitam Jesus. Seriam judeus de fala grega, né? Quem são os hebreus? São os judeus de fala hebraica ou aramaica. Então, assim, de cara a gente tem dois grupos. E murmuração a gente pode entender aqui como um pedido, uma solicitação, um atestado de que algo não estava funcionando bem. E o que não estava funcionando bem? Não estava funcionando bem a questão da distribuição diária. O que significa isso? Aquilo que chegava à comunidade, aos apóstolos e aos outros discípulos em volta, era distribuído para atender às necessidades de quem precisava. E o que foi colocado aqui, um grupo específico, eram as viúvas dos helenistas. Por quê? Lembrando que nós estamos aqui no primeiro século, né? E as mulheres viúvas dependiam de doações para sobreviverem com seus filhos. Então, os helenistas se levantam e olha, peraí, está faltando recurso aqui, alimento, mas eles estão chegando. Porque se a gente ler lá no capítulo 4 e 5, especialmente o final do capítulo 4, se você ler o final do capítulo 4, a gente relê, que nós já lemos anteriormente, você vai ver que quem tinha mais condições vendia, colocava aos apóstolos para que fosse atendido às necessidades da comunidade. Muito bem. E aqui, os helenistas se sentiram, os cristãos, né? A palavra cristão não apareceu ainda, e vai aparecer lá na frente. Mas os helenistas se sentiram negligenciados. E eu coloco aqui, inclusive isso é uma opinião minha, que isso não aconteceu por mal, mas o cristianismo, ele explodiu, foi muito rápido. Então, naturalmente, coisas ficariam por fazer. É igual a gente trocar o motor do carro com o carro andando, né? A gente brinca assim com os mecânicos, né? Assim, o número de convertidos cresceu assustadoramente, muito rápido. Logo, por parte dos líderes, os apóstolos e seus assessores, vamos colocar esses termos, eles precisariam mudar a forma, mudar não é a palavra certa, mas reestruturar para que todos pudessem continuar sendo atendidos. Então, o que eu vejo nesse versículo é a seguinte situação. Se a gente ler o início dele, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, as pessoas iam aceitando a Jesus, se convertendo, explodiu o número de convertidos. E aí, obviamente, coisas iam ficar capengas por fazer, outras iriam ser feitas, né? Outras seriam feitas de forma
um pouco, né, ficando de lado. Então eu vejo essa murmuração nesse sentido. E aí eu vejo aqui quero colocar o primeiro ponto do estudo de hoje. Isso aqui eu fiz uma introdução para a gente entender o capítulo, o início do capítulo. O primeiro ponto que eu coloco hoje para nós, e é uma marca, o Senhor deixou para nós como um ensinamento para a caminhada da sua igreja. Eu vejo aqui como se o Espírito Santo estivesse impulsionando esses homens para um entendimento de como o corpo de Cristo, a sua igreja que estava nos seus primeiros passos, como alguns pontos que eles precisavam observar e fazer. Então, o primeiro ponto que eu quero colocar no estudo de hoje é que vou colocar esta palavra, organismo que está se estruturando, chamado igreja, todos são responsáveis e todos são chamados a serem participantes. Então é o primeiro ponto do estudo de hoje. Eu vou falar de 2 pontos. Todos são responsáveis e todos são chamados a serem participantes. Pastor, seja mais claro com isso. Veja bem, surgiu uma murmuração, uma reclamação, uma solicitação. Os helenistas estavam sendo negligenciados, sendo colocados de lado. Então chega até os apóstolos algo legítimo. Então eles não abrem mão de se atentarem para uma demanda. Eu quero usar esta palavra, né? Chega aos líderes uma reclamação, uma demanda, uma necessidade que precisa ser resolvida. Esses líderes precisam, debaixo da orientação do Senhor, buscar um caminho para dar conta desta demanda, desta reclamação. Aqui eu vejo um ponto central. O que começa a ficar claro, como o primeiro ponto aqui? O Senhor dá uma sabedoria aos apóstolos e eles começam a mostrar para a comunidade que está crescendo que todos são responsáveis e todos precisam participar de alguma forma. Então esse é o primeiro ponto. Todos somos responsáveis e todos precisamos participar de alguma forma. E aí se a gente pegar e vamos trazer esse primeiro ponto, esse primeiro ensinamento que eu estou colocando hoje aqui pra gente, né? No início do capítulo 6. Vamos pegar esse primeiro ensinamento e trazer para os nossos dias de hoje, por exemplo. Pastor, isso ficou como um ensinamento para a caminhada da igreja. Então traz isso para os dias de hoje. De que forma a gente aplica no dia de hoje, como a gente organiza isso nos dias de hoje, quando acontece. Primeira coisa, surge uma pergunta para mim, eu até coloquei no meu rascunho ontem eu estava revisando esse texto. Surge uma pergunta para mim, que a gente não vai responder toda essa pergunta agora. Inclusive, estou pensando num fórum para discutir isso com um amigo. A gente vai marcar isso aí para frente. Sobre a natureza da igreja. Vai aqui um abraço ao pastor Herbert, um grande amigo meu de caminhada. Nós estaremos juntos aí debatendo esses temas. Veja bem, dentre tantos atributos da igreja, um deles, sem sombra de dúvida, e eu sempre tive isso como um exemplo da vida do meu avô, que foi pastor, na vida de outros pastores e pastoras que me pastorearam, a igreja, ela precisa ser uma estrutura que dá suporte e resposta às demandas da comunidade interna,
da igreja local, dos membros e da comunidade que está inserida. Então, dentro desse primeiro ponto, qual o primeiro ponto, pastor? Aqui se institui que existe lugar para todos nesse corpo. É isso. Todos são responsáveis e são chamados a participarem do corpo de Cristo. Aí vem uma questão, salta para mim do texto, uma coisa muito real, trazendo para o dia de hoje, contextualizando com hoje. A igreja precisa estar atenta tanto ao micro, tanto dentro dela, tanto aos da casa, como a palavra vai dizer, quanto à comunidade que ela está inserida. Ou seja, sendo mais objetivo ainda, nós precisamos encontrar caminhos para que as demandas que estão em nosso entorno, as necessidades dos irmãos, das famílias, da comunidade que a gente está inserida, possa ser atendida, né? Possa ser, de alguma forma, encontrar um caminho. Não estou falando que a igreja é um solucionador de problemas da sociedade, né? Não estou falando disso, nem estou dizendo que a igreja precisa encontrar caminhos, é a primeira razão dela. Estou dizendo que a igreja precisa fazer parte da sociedade que ela convive, coexiste. Então, eu lembro que um tempo atrás, eu falei assim para um projeto que nós coordenávamos, né? Um projeto social. Eu falei para aqueles que estavam conosco, especialmente para a coordenação, eu falei, nós vamos fazer tudo que a gente puder para colaborar com o local que nós estamos inseridos, com o local em que nós fazemos parte. Nós estamos aqui para poder também contribuir com as demandas, com as necessidades reais, fazer parte da sociedade, ver o que a comunidade está precisando, ver quais são as demandas reais da comunidade, né? E aí a gente começou a ter uma experiência muito bacana de poder contribuir dessa forma. Então, nesse primeiro ponto, eu quero dizer que aqui é um ponto central para mim, porque a partir da murmuração dos helenistas, os apóstolos se atentam, e aí é muito interessante para nós, porque nós como líderes, pastores, líderes, coordenadores, nós precisamos estar atentos aos sinais que estão acontecendo na congregação e em torno de nós, né? Porque muitas vezes nós estamos tão ocupados com tantas coisas que nós não damos ouvidos às demandas, e elas às vezes são nodais, né? São muito importantes, são pontos centrais, como foi aqui. Então, retomando esse ponto para ir para o último ponto, nós não podemos perder de vista que a igreja, e isso eu vejo claro aqui, a igreja é algo que precisa dar suporte e encontrar caminhos para a sua própria comunidade, para a sua comunidade que está inserida, para as famílias que fazem parte dos de casa, da igreja, os membros, né? O atendimento mútuo. E aqui eu vou para o segundo ponto, dizendo que os apóstolos, no versículo 2, ele diz assim: então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, ou seja, os apóstolos deram ouvido àquilo que estava sendo colocado. E fica muito nítido para mim que, primeiro, que a igreja é algo complexo, mas que complexo, quando eu digo, por todas as suas atribuições, demandas e necessidades. Mas fica claro para mim aqui, nesse início,
que o Senhor começa a estabelecer um caminho para que cada um do corpo possa se orientar e se alocar, se organizar, de onde eu faço parte. Então, de um lado, para os líderes, nós precisamos dar serviços aos maduros, né? Se você é líder, está me ouvindo, é pastor, aqueles que são maduros já na fé ou que têm já alguma caminhada, nós somos aqueles que vamos orientar essa caminhada aos maduros. E precisamos dar suporte aos mais jovens na fé para chegarem lá. Mas nós não podemos deixar de entender que no reino todos têm o seu lugar. Todos. Todos têm o seu lugar. E saindo desse primeiro ponto, meu suporte técnico está aqui me dando uns toques. Tá tranquilo? Saindo desse primeiro ponto, né? Qual foi o primeiro ponto? A comunidade de fé foi ouvida. A comunidade de fé foi ouvida. Então, saindo desse primeiro ponto e indo para o segundo ponto, está escrito assim: não é razoável, versículo 2, que nós abandonemos a palavra de Deus, olha o que os apóstolos disseram, e vamos servir as mesas. Veja só, os apóstolos acreditavam que o trabalho central deles era a oração e a palavra. Então eles se agarraram à oração e à palavra, óbvio, né? Está claro aqui no texto. Eles preservaram na mão deles o momento de oração e a palavra. E aí eles foram levados a uma coisa muito interessante que eu coloquei assim como um segundo ponto, é que a gente não pode perder de vista de forma alguma. Nós não podemos perder de vista de forma alguma que quando os apóstolos fizeram isso, eles não estão dizendo que a oração e a palavra são mais importantes do que outras situações dentro da igreja, do que tantos outros ministérios dentro da igreja. Pelo contrário, porque daqui a pouco nós vamos ver os critérios que eles usaram, e aí vai ficar claro para nós que tudo relacionado ao corpo de Cristo é de igualmente importante e precisa e tem critérios divinos. Eu vou chegar nesse ponto. Então, primeiro ponto, todos precisam ser ouvidos, todos são responsáveis e participantes do nosso estudo de hoje. Então, meu irmão, minha irmã, quero te dizer, você que está na sua casa, para eu entrar no segundo ponto, deixando essa mensagem para você sobre o primeiro ponto. O Senhor te chamou a participar do corpo de Cristo. Você é um contribuinte direto do corpo do Senhor Jesus. Pastor, mas eu não tenho condições de fazer isso, fazer aquilo. Um dia eu brincava com uma irmã num aconselhamento, né? Foi um aconselhamento diferente, né? Daqueles que o pastor faz, né? Quando o culto acaba, sentou lá no banco dentro da igreja, era já uma senhora, e ela é uma senhora muito na dela, muito reservada, e eu falava para ela, nossa, como eu aprendo com a senhora, como eu aprendo com o seu silêncio de oração. Eu quero te dizer, minha irmã, meu irmão, que o corpo de Cristo, todos são chamados a participar, a conversar, óbvio que nós não vamos perder de vista que o Senhor estabeleceu o anjo da igreja, os anjos da igreja, os pastores, pastoras, os pastores, os líderes da igreja, nesse sentido. Mas a comunidade é participante e nós precisamos estar atentos às demandas dela. Amém? Então todos nós temos um lugar no corpo. Você tem um lugar, sua família tem um lugar e somos responsáveis por ele. Eu sempre dizia isso, né? E sempre vou dizer, uma igreja, ela é equacionada pelos dois lados, né? Você tem líderes que te motivam, você tem líderes que te ensinam, você tem líderes que são exemplos, mas você tem uma comunidade que é responsável e precisa ser participante. Então é sempre essa equidade, né? É sempre essa balança.
Nós precisamos estar juntos nisso. Amém? E você faz parte integral disso. Pastor, qual é o segundo ponto? Olha o versículo 2. Não é razoável que abandonemos as mesas, que abandonemos a oração e a palavra. Os apóstolos vão dizer que vamos servir as mesas. Ele não estava dizendo isso porque isso é mais importante ou é menos importante. Está ficando claro aqui, nesse caminho que é feito, que dentro do corpo, à medida que cada um vai tomando o seu lugar no sentido de participação, precisa ser estabelecido critérios e precisa ser feito essa divisão das demandas e do atendimento. Por isso que nós temos os ministérios da igreja. Cada denominação, cada igreja se organiza de um jeito. Uns cuidam do louvor dentro da igreja, outros cuidam da intercessão, outros estão lá cuidando da parte alimentícia da cozinha, outros estão cuidando do social, outros cuidam do ensino, né? E por aí vai. E à medida que as demandas forem aparecendo, a minha igreja ela precisa melhorar a parte. Chegou, né? Houve uma murmuração, vamos colocar assim, né? Chegou ao conhecimento do pastor, do líder direto lá, do coordenador, precisa melhorar a parte de lazer. Vamos criar um departamento que trabalhe com isso. Então, eu quero te dizer que a partir do versículo 2, entrando no segundo e último ponto, a igreja é divina e comunitária. Então nós temos que ir por esse caminho, né? Fica claro aqui que a igreja do Senhor Jesus Cristo somos todos nós. Acho que essa é a mensagem do primeiro ponto. Todos somos participantes e responsáveis. Porém, isso não é feito de qualquer maneira. Não é feito de qualquer maneira. Pastor, como assim não é feito de qualquer maneira? Porque a igreja, ela é divina. Ela é divina. Pastor, como assim a igreja é divina? Aí eu vou aprofundar esse ponto num outro momento, né? Sobre o nascedouro da igreja. Mas eu gosto muito de pensar que a igreja nasce assim como nasceu. Eu gosto muito de pensar nisso, irmãos. Assim como Eva, né? Assim como há um relacionamento ali de Adão e Eva, né? Eu gosto muito do capítulo 2 de Gênesis, quando a esposa perfeita, ela nasce do homem que seria o perfeito, da lateral ali, né? O Senhor dorme Adão e da mesma maneira sai da costela, como é dito no texto, né? De Adão, a sua esposa. Eu gosto muito de pensar, e aí o homem cai, né? Adão é o homem caído, né? Quando vem Jesus é o homem perfeito, né? É Deus e homem perfeito. E quando Jesus é crucificado, que aquela lança atravessa a lateral, a costela dele talvez, que escorre o sangue, da mesma maneira está nascendo ali a noiva de Cristo, né? Da lateral dele. Eu gosto muito desse pensamento, eu penso muito sobre isso, sobre o nascedouro da igreja, sobre essa parte divina. Nós somos a noiva perfeita do Senhor que começa a nascer naquele momento, né, da crucificação. Então, o sangue é derramado em favor do nosso pecado, para nos limpar, purificar, e que as nossas vestes sejam limpas. Então, eu quero te dizer que, nesse sentido, a igreja, ela é divina. Ela nasce do Senhor. E ao mesmo tempo, ela é comunitária. Pastor, como assim comunitária? Também não é o momento para falar da Trindade, né? A Trindade já é uma comunidade de 3, né? E ela sempre existiu, façamos lá em Gênesis, né? Mas eu quero dizer para você que a igreja, ela é divina e comunitária. Por quê? Ela é divina porque nasce do Senhor Jesus. Ela é comunitária porque ela é o relacionamento, isso se manifesta. Olha que coisa linda. Ela nasce do Senhor. E isso se manifesta entre nós, no nosso relacionamento. Por isso que todos somos chamados a participar. Por isso que todos somos chamados a sermos responsáveis por isso. Ela é divina, mas ela é comunitária. Então, esse organismo, vou usar essa palavra aqui,
não é como outro, e aqui eu vou entrar no segundo ponto, não é como outros organismos. Ele é um organismo, a igreja é algo totalmente diferente de qualquer, pelo menos na minha visão e concepção, ele é diferente de qualquer organismo organismo que nós conhecemos. Por quê, pastor? Porque aquilo que estava nascendo, fica claro aqui que a igreja que nasce tem critérios que não são os critérios que nós conhecemos aí fora. Pastor, me prova isso. Segundo ponto. Segundo e último ponto, vou começar a ir para o final aqui. Esse lugar da comunidade, os critérios para que a participação aconteça, eles são critérios divinos. Em que sentido divinos? Olha o que está escrito no versículo 3. Mas, irmãos, olha o que os apóstolos disseram. Irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Veja só, esses homens que estavam sendo escolhidos para dar conta dessa demanda da reclamação dos helenistas, eles, olha o tamanho da responsabilidade deles. Por isso que eu digo que quando os apóstolos dizem assim, nós vamos ficar com a oração e com a palavra, nós não vamos lá servir as mesas, isso não é uma questão, não é uma coisa pejorativa. Isso não é uma coisa assim, eu só faço, não. Olha o que os apóstolos começam a fazer, direcionados pelo Senhor. Aqueles que vão lidar com os outros. Porque quando, esse momento é muito propício para a gente poder frisar isso, quando um desses homens pega o mantimento e leva à casa de uma viúva, olha isso, irmãos. E aqui quero aplicar bem a nossa prática de fé atual. Quando esse camarada pega esse mantimento e leva à casa de uma viúva, não pode ser qualquer pessoa. Veja que grande responsabilidade. Porque talvez, eu quando leio isso aqui, me salta aos olhos a seguinte questão. Aqueles que estão direto no relacionamento comunitário precisam ter no seu coração essas marcas. Por quê? Você está lidando com o outro. Então eu vejo aqui os apóstolos, Deus através deles direcionando a caminhada da igreja, dizendo assim, o relacionamento entre a comunidade é algo muito sério, muito sério, e às vezes a gente perde essa dimensão. E aqui eu vou para o segundo ponto. O relacionamento comunitário é algo muito sério. Nós precisamos guardar bem isso, que somos chamados todos a participar. Ao mesmo tempo, primeiro ponto, somos todos responsáveis. E quando nos relacionamos, isso é algo muito sério. Por que foi estabelecido esses critérios e não outros critérios? Vou reler os critérios. Escolha homens de boa reputação, ou seja, eles têm um histórico, cheios do Espírito Santo, aqueles homens que têm um relacionamento com Deus, de sabedoria, vão ter discernimento no agir, no tratar, com as situações que se apresentam, vão saber lidar com coisas inusitadas, com coisas que aparecem na hora para resolver. Esses nós vamos encarregar deste serviço. Segundo ponto, caminhando para a conclusão. Todas as partes, vamos colocar dessa maneira, do corpo são igualmente importantes. Isso é uma forma pastoral minha, da minha esposa. Não existe esse ou aquele. Todas as partes da comunidade são igualmente importantes. No relacionamento comunitário, irmãos, no relacionamento comunitário, precisa existir, cada um de nós somos chamados a termos essas características, a seguirmos esse critério.
Veja bem, dentro da igreja, quantas vezes surgem situações inusitadas que nós precisamos ter sabedoria para resolver, coisas que nós não estávamos esperando aparecem naquele momento, e a gente precisa, calma, vamos respirar, vamos pensar, vamos conversar com quem já viveu isso, vamos para o monte da oração, né? São homens cheios do Espírito Santo, não, vamos orar, porque esta questão da comunidade, de uma família, de um irmão, de uma irmã, essa questão é uma questão que nós precisamos de oração, discernimento do Espírito para resolver, né? São homens de boa reputação. Uma viúva abria nesse tempo aqui a porta da sua casa para que chegasse o mantimento com um homem desse sozinho, talvez, e não teria medo de receber nenhum tipo de palavra torpe. Vamos atualizar? Uma cantada, uma brincadeira que fora de contexto. Então, irmãos, veja bem, qual o caminho que o Senhor está deixando aqui para nós, no relacionamento comunitário, que todos somos chamados a ter? Que isso, o relacionamento é algo muito sério. E nós, classicamente, aqui é chamado da instituição dos diáconos. Olha só. Aqui é como os primeiros diáconos, aqueles que cuidam, aqueles que, né, eu não vou dar um estudo sobre a palavra, que agora, nesse sentido, né, dos diáconos, da diaconia, mas eu quero te dizer que são aqueles que cuidam, ajudam no cuidado da comunidade. Então, eu e você, que fazemos parte da comunidade, nós precisamos obedecer a esses critérios, porque o Senhor deixou para você, minha irmã, para você, meu irmão, o mais divino, que é cuidar do outro. Esses homens iriam estar na frente da batalha, lidando com as pessoas necessitadas, lidando com as demandas. Quantas vezes chega uma demanda a um líder, ao invés dele ir para o monte da oração, ele vai arrumar problema para o pastor, problema dentro da comunidade, porque ainda não obedece a esses critérios. Quantas vezes um irmão está conversando com o outro, por isso eu falei daquela irmã, né? Aquele irmão está num banco, um está se abrindo com o outro, e o outro fala, olha, já vivi isso, vou estar em oração com você, vai por esse caminho aqui, você pode ficar tranquilo que eu guardo, eu sou de boa reputação, eu guardo aquilo que você está se abrindo comigo, confiando em mim, isso vai ficar só entre nós mesmo, né? Eu vou levar isso aos pés do Senhor. Então aqui há uma lição de como nós precisamos, aqui na verdade há um caminho, esse último ponto e conclusão, de que o relacionamento comunitário é algo muito sério e ele precisa obedecer cada um de nós a esses critérios, né? Nós precisamos obedecer aquilo que o Senhor deixou para nós nesse caminho de igreja. E aqui eu vejo, nós precisamos obedecer a esses critérios. E caminhando para o final, no versículo 5, está escrito assim, o parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, os 7. Olha que interessante, esses 7 homens têm nomes de helenistas. Se a gente for pegar para estudar, esses 7 homens, por quê? Porque são nomes gregos. Então provavelmente esses camaradas eram helenistas. Eu quero concluir dizendo assim, até um dia eu coloquei isso dentro de um sermão meu. De onde veio a murmuração, pode vir a solução. Então, aqui há um ensinamento muito grande da parte do Senhor. Olha o que os apóstolos fizeram. Consagraram 7 diáconos. E esses 7 faziam parte, provavelmente, pelos nomes que possuem, exatamente dos gregos, dos helenistas, que é de onde partiu a reclamação. Qual o grande ensinamento aqui nessa conclusão? Veja bem,
Você foi chamado para apontar a demanda, mas também para ajudar na resolução, na solução da demanda, do problema. Você foi chamado para encontrar caminhos para que as coisas se organizem. Então, eu acho muito fantástico essa mensagem do Senhor, porque aqui dentro tem duas mensagens. A primeira, seria muito tranquilo todo mundo aceitar que os nomes fossem hebreus, né? Que os nomes fossem de fala hebraica e aramaica, mas de cara os nomes são gregos, ou seja, esses homens fazem parte dos helenistas. O que significa isso, pastor? Significa que, primeiro, todos fazem parte do corpo. Olha que coisa interessante. Todos são chamados ao ministério, ao trabalho, a cuidar do corpo, a zelar pelo corpo e ao crescimento do reino e estabelecimento dele. Segundo, fica um apontamento muito grande para as nossas igrejas, para os nossos ministérios, para a nossa vida, de que nós não somos passivos. Aqueles que reclamaram foram, dentro deles, levantados para ajudar na distribuição diária e na organização do corpo. Então, eu quero terminar aqui, terminei aqui o meu rascunho, quero terminar dizendo que todos somos responsáveis e chamados a participar desse corpo. Amém? Você é responsável, chamado a participar. Segundo, é uma grande responsabilidade, porque você e eu, nós vamos lidar com o outro. Então nós precisamos buscar esses critérios que estão estabelecidos aqui. E como falta isso? Mostra como isso falta dentro das igrejas, né? Em cada um de nós. Nós precisamos buscar esses critérios. E quando isso acontecer, a harmonia do corpo vai ser muito maior. Por quê, pastor? Porque se são homens de boa reputação, mulheres de boa reputação, fofoca não vai proliferar, aumentar, vai diminuir. Se são homens cheios do Espírito Santo, buscarão caminhos vindo do céu, pedindo a Deus orientação para aquilo que vão fazer. Se são cheios de sabedoria, vão ter discernimento para poder lidar com as situações, né? Se são homens, como eu gosto de dizer assim, né, que são de boa reputação, vão saber guardar aquilo que um irmão fala com o outro. Então nós precisamos caminhar nesse sentido, que esses critérios sejam vivos, reais e diários na sua vida, minha irmã, na sua vida, meu irmão, porque eu e você, nós fomos, na minha vida, nós fomos chamados para participarmos dessa comunidade. E vou te dizer que a igreja de Cristo Jesus, né? Eu gosto muito de uma ministração naquele hino do Leão e a Igreja. Eu gosto muito, né, no preto do branco, quando no meio acontece uma ministração e o pastor vai dizer sobre a igreja, que ela é gloriosa, que ela é vitoriosa. Então nós fazemos parte daquilo que nasceu do próprio Jesus. Então, que o teu coração nesse dia se encha mesmo com essa palavra. Você foi chamado para ser participante direto do corpo de Cristo. E com isso vem a sua responsabilidade. Mas se você buscar esses critérios, eu tenho certeza que você vai colaborar para que, dia após dia, a comunidade caia na graça de todos e o número de novos convertidos aumente. E você vai colaborar para que a comunidade que a igreja está inserida possa ser alcançada, a igreja possa ser relevante naquele lugar. A igreja possa fazer parte integralmente daquela comunidade, daquele bairro, começando pelaquela rua, que ela está instituída, a igreja, depois por aquele bairro, depois talvez a cidade, mas a sua igreja foi chamada para ser relevante, e você é essa igreja.
Eu quero terminar dizendo: você é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe a tua casa, que o Senhor abençoe a tua família,